Exaltado e engrandecido seja nosso Redentor Jesus Cristo. Não foi possível terminar a exposição aos Colossenses na semana passada, visto que eu fui atender um convite de um colega, fui pregar na igreja presbiteriana de Mairinque, mas hoje, pela graça do Senhor, nós vamos então concluir. E eu os convido então a abrirem o texto na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Capítulo 4, do verso 2 ao verso 18, nós aprendemos que aqui constam admoestações finais e saudações. Esse foi o nosso tópico número 4, que vai ser projetado aí para vocês, só relembrarem. Do versículo 2 até o final, o que nós encontramos aqui são admoestações finais e saudações. Do versículo 2 ao versículo 4, nós encontramos ali uma ordem à oração, um imperativo. Paulo insta com aquela igreja que ore, ensinando ao menos duas coisas: que além de perseverarem na oração, eles deveriam também orar ou suplicar em favor dele, o apóstolo Paulo. Vimos nos versículos 5 e 6, eu quero orar, e o irmãozinho vai orar depois da leitura. Assim diz o texto a partir do versículo 7. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. O 12. Conserveis perfeitos e plenamente convictos, e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses, e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. E o 18, a saudação mais uma vez, fechemos nossos olhos, curvemos nossas frontes, sejamos conduzidos ao Senhor por esta oração.
Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por o que o Senhor nos deu, Pai. Muito obrigado por estar aqui reunidos, irmãos, ó Pai. Cuide do pastor, ilumine a mente dele, ó Pai. Que o pastor venha pregar sobre o Evangelho, ó Pai. Cuide dos irmãos daqui da igreja, da África, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina também, ó Pai. Cuide de todos nós, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Está aí, entre aspas, o tópico de hoje, o 4.3. Observai os que, entre aspas, andam segundo o modelo. Está entre aspas porque isso não é meu. Eu retirei de uma fala, de um ensino do apóstolo Paulo aos Filipenses, quando de forma muito similar ele admoesta aqueles irmãos, assim como a esses irmãos de Colossos. E lá aos Filipenses ele diz assim: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então, é de lá, na carta de Filipenses, capítulo 3, verso 17, que vem parte deste nosso tópico. Observai os que andam segundo o modelo. Lá está claro para nós qual modelo seria esse, o modelo que tendes em nós. A gente fica pensando que depois de tantas ricas e profundas instruções, todas elas baseadas em uma única verdade, que é o nosso tema, de que Cristo, o excelso, o único e o todo suficiente Salvador, estão fundamentadas. Não há nenhum ensino aqui do apóstolo Paulo que não se fundamente nesta verdade. É por isso que eu venho repetindo de que esta, dentre todas as cartas de Paulo, é a mais cristológica de todas, a mais cristocêntrica. Não há nada que esses irmãos aqui conseguirão fazer longe dessa verdade. É claro que nenhuma outra igreja conseguirá realizar nada longe dessa verdade também. Mas aqui o apóstolo Paulo é muito mais explícito, muito mais contundente em alicerçar seus ensinos nesta verdade. Aí a gente fica pensando, se ele já ensinou tanta coisa, tão profunda e tão rica, o que mais tem agora? Agora ele está só se despedindo. Ele está fazendo saudações finais e mandando um abraço, ou como diz os nossos irmãos baianos, um cheiro daqueles que estão com ele. Então tinha alguns companheiros com ele que ele está agora usando no finalzinho da carta, não tem mais nada para falar, não tem mais nada, está só mandando um abraço, mandando uma saudação dos irmãos que estão lá com ele. Mas não é verdade. O apóstolo Paulo continua com preceitos preciosos, igualmente ricos, e também fundamentados na mesma verdade. Só que para entender o que tem aqui nessas saudações finais, nessas orientações finais e saudação, nós precisamos relembrar o propósito de Paulo ao escrever essa carta. Ele começa essa carta, e você vai se lembrar porque eu repeti isso várias vezes. Ele começa a carta revelando que ele fazia uma oração constante em favor daquela igreja. E esta oração era uma oração de ação de graças. E lá no capítulo 1 ele diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. O que ele agradece ao Pai?
Que assunto ele apresenta como gratidão em relação a esta igreja? O que essa igreja era, ou o que essa igreja praticava, que fazia com que o apóstolo Paulo constantemente rendesse gratidão a Deus em nome de Cristo. E aí no versículo 4 em diante, ele revela isso para nós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, eis um dos motivos pelo qual o apóstolo Paulo constantemente rendia gratidão a Deus, pela vossa fé em Cristo Jesus. Era uma igreja que se destacava na fé em Cristo Jesus. O que mais? E do amor que tendes para com todos os santos. Era uma igreja que também se destacava por amor que nutria em favor dos irmãos, das igrejas, dos crentes de modo geral. O que mais? Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Ele também rendia graças ao Senhor pela perseverança daqueles irmãos em constantemente ter sua esperança renovada. Renovada em quê? Renovada naquilo que eles aguardavam dos céus. Eu rendo graças ao Senhor, porque o que motiva vocês a caminhar, o que dá esperança para vocês, não são as circunstâncias, não são boas notícias, não são portas abertas, não são as facilidades, mas o que nutre a esperança de vocês é justamente aquilo que está preservado nos céus. O que mais? Ele vai dizer lá no verso 6, e que chegou até vós, o Evangelho da verdade, né? Que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Então este Evangelho que chegou entre vós e chegou em todo o mundo, que está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós. Paulo também agradecia a Deus pelos frutos que o Evangelho proporcionava e produzia no meio deles. Desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, Paulo também rendia sua gratidão ao Senhor, porque eles entenderam a graça de Deus através da verdade. E ainda, segundo fostes instruídos por Epáfras, o pastor dessa igreja, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Eles estavam indo muito bem, excelentes notícias que ele recebe, uma igreja pujante, cheia de fé, cheia de amor, uma igreja viva, uma igreja abençoada, primorosa, prodigiosa, frutífera. Mas Paulo, com o seu discernimento espiritual, como escreverá ainda a Timóteo, na segunda carta, ele vai dizer, ora, todos quantos querem viver piedosamente no Senhor serão perseguidos. Ele vai escrever isso ainda a Timóteo, mas ele já sabe disso. Que essa igreja que andava em piedade, uma igreja piedosa, misericordiosa, generosa, firmada no Evangelho da graça de Cristo, experimentaria riscos. E ao longo da carta, ele vai apresentando os riscos externos e os riscos internos. As tentações, opressões e oposições que aquela igreja encontrará dos falsos mestres, dos falsos ensinos, das vãs filosofias que poderiam corroer todas essas virtudes nessa igreja. Paulo sabia dos riscos de todos aqueles que estão andando segundo a misericórdia do Senhor, que têm a intenção, o anseio, o desejo de fazer a vontade do Senhor. Havia os riscos internos do próprio coração enganoso, que poderia fazer-lhes voltar às velhas práticas, fazer-lhes desejar aquilo que eles deveriam ter abandonado. E é por isso que ao longo da carta, Paulo vai instando com eles que Cristo, o excelso,
o único e o todo suficiente Salvador. É aquele que pode protegê-los, aquele que pode guardá-los. E agora, no final da carta, Paulo apresenta alguns que andam segundo o modelo que tendes em nós. Ele está ali apresentando saudações, mas cada nome que ele está apresentando aqui é uma espécie de resposta, porque a igreja pode, ao final dos ensinos do apóstolo Paulo, no capítulo 6, quando ele vem dizendo lá, por exemplo, no 5, capítulo 4, verso 5, portai-vos com sabedoria com os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Somado a tudo o que ele disse, é possível que alguém pense assim: como vamos conseguir? Como vamos conseguir? Como viver dessa forma? Ele dissera lá no capítulo 3, verso 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Como fazer isso? Prostituição, impureza. Prostituição aqui tem a ver com adorar qualquer coisa que não seja o Senhor. Prostituição aqui significa não manter a fidelidade ao seu noivo, que é Cristo, e destinar sua atenção, seu coração, sua vontade para qualquer coisa que não seja Cristo. Como fugir disso? Como fugir da impureza, da paixão lasciva, do desejo maligno, da avareza, que é a idolatria? Como fugir dessas coisas? Como viver dessa forma? Paulo então começa a dizer o seguinte: quanto à minha situação, Tíquico. Quem é Tíquico? E aí nós vamos então, eu comecei a fazer um levantamento sobre cada um desses nomes aqui mencionados. E todos eles não são pessoas perfeitas, não são homens perfeitos, mas foram usados pelo Senhor como exemplos de que é possível avançar, de que é possível. Destaca-se na vida desses homens virtudes que devem ser imitadas. Paulo vai dizer em todas essas cartas da prisão, ele vai dizer coisas como ao que ele disse aos Efésios: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Ele vai dizer isso aos Filipenses, ele vai dizer isso aos Colossenses, trocando uma palavra ou outra. Como viver de modo digno? Ele mesmo vai dizer que nós devemos imitar, seguir os exemplos daqueles modelos que nós encontramos. Versículo 7 e versículo 8, ele apresenta aí dois nomes. O primeiro deles, Tíquico. Ele vai dizer: quanto à minha situação, a situação do apóstolo Paulo, como ele estava vivendo, etc, etc. Tíquico. E aí ele faz um comentário breve. Tem um comentarista que diz que Paulo tinha que ser bem sucinto nas suas cartas, porque papel era um negócio muito difícil de conseguir. Era muito difícil conseguir. Então é por esta razão que Tíquico vai levar mais informações, porque não dá para escrever tudo no papel. Além do papel ser muito difícil de ser conseguido, havia coisas que não podiam ser registradas, para a igreja não correr risco dos opositores dela. Então, de forma sucinta, ele diz: Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar ou fortalecer o vosso coração. Tíquico era um dos amigos íntimos de Paulo e mensageiro altamente valorizado. Foi Tíquico encarregado de levar a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses. Ele era procedente da Ásia e acompanharam o apóstolo quando, na terceira viagem missionária, Paulo retornava da Grécia através da Macedônia, e ele cruzaria a Ásia Menor e dali para Jerusalém. Tíquico vai na frente dele, se antecipa a ele para preparar tudo que fosse necessário
quando o enviado do Senhor chegasse. Um homem de altíssimo valor. Nós encontramos lá em Atos um breve relato que menciona Tíquico e menciona outros irmãos que serão apresentados aqui, como Aristarco, por exemplo. Diz-nos o texto lá, registrado por Lucas em Atos: havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Homens preciosos, valiosos, que renderam sua vida em dedicação à obra do Senhor. Então Paulo, para fortalecer o coração desses irmãos, está dizendo de forma indireta: é possível, porque existem homens que têm suas vidas pautadas nesta verdade. Tíquico havia viajado adiante de Paulo da Macedônia a Troade e aguardava o apóstolo naquela cidade para preparar para ele hospedagem, para preparar o ambiente, para dar informações para ele, para simplesmente servi-lo, sem interesse pessoal, sem utilitarismo, sem benefício próprio, de graça. Era firme e confiável para levar essas cartas e para dar informações detalhadas de como Paulo estava vivendo na prisão. Era alguém que estava vivendo tão próximo dele a ponto de poder falar da sua vida, testemunhar da sua vida para os crentes lá de Colossos, e assim fortalecer o coração deles. O coração deles seria fortalecido a ouvir que Paulo estava lá pujante, encorajado pela graça do Senhor, testemunhando do Evangelho da graça de Cristo. Estava lá aprisionado, mas a palavra não estava aprisionada. Aí tem Onésimo. Nós vamos falar um pouco mais de Onésimo na próxima epístola, que é a Filemon, certo? O versículo 9 diz que em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Onésimo era um escravo que fugiu de Filemon, o seu senhor. Paulo está dando a esse o mesmo status que a Tíquico. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Ele era um escravo de Filemon, convertido a Jesus Cristo no ministério do apóstolo Paulo. Eu não vou falar muito dele, porque na carta a Filemon, ele é um dos assuntos principais. Mas aí no versículo 10, Paulo menciona um outro nome: saúda-vos Aristarco. Ele não fala mais nada sobre Aristarco, apenas uma expressão. Qual é a expressão que está aí? Prisioneiro comigo. Na carta a Filemon, ele vai dizer que Epáfras também era prisioneiro com ele. Sabe o que isso significa? Eu peguei uma citação direta para não ficar parecendo que é dedução minha. Isso deve ser tomado num sentido estritamente literal. Estes homens podem muito bem ter se voluntariado para compartilhar das cadeias de Paulo, assistindo-o de toda maneira possível. Devem ter se sentido felizes por fazerem isto, já que eles, como Paulo, eram cativos de Cristo. Eles se tornaram presos para poder servir Paulo. Esta verdade nós já vimos, que Cristo e tão somente Cristo, que é o excelso, que é o sumo bono, que é a razão do nosso viver, é que nele nós nos movemos, nós respiramos, é uma grande confrontação ao nosso coração tonto, torto, torpe.
Porque o nosso coração é cheio de si. Nós somos cheios de nós mesmos. Nós somos egocêntricos. E a menos que nós morramos para nós mesmos, nós então usufruiremos o que é viver para o Senhor. A menos que sejamos escravos de Cristo, seremos escravos do nosso próprio coração, da nossa própria inclinação. Via de regra, é o nosso coração que determina o que Ele quer, e assim nós o fazemos. Nós muitas vezes avaliamos a vontade do Senhor pelo termômetro do meu coração. Se o meu coração se agrada com alguma situação, é porque deve ser que Deus quer que eu faça isso ou aquilo. Quando na realidade, via de regra, é o oposto. A vontade do Senhor não é naturalmente bem aceita pelo meu coração, porque ele é naturalmente enganoso e desesperadamente corrupto. Irmãos como esses se fizeram escravos, humanamente e materialmente falando, tiveram a sua liberdade privada para que pudessem de fato ser livres para Cristo. Tiveram suas vontades, vontade de ir e vir, direitos de ir e vir, encarcerados para que pudessem experimentar a verdadeira liberdade. Não é mais o que o meu corpo quer, não é mais o que o meu coração deseja, não é mais o que a minha vontade determina. Homens que poderiam em algum momento falar o que Paulo diz aos Gálatas, e eu espero que um dia nós possamos também dizer: logo já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Será que um dia nós poderemos falar isso? Que já não somos mais nós quem vivemos, quando nós mais não nos ofenderemos pelas desavenças humanas e circunstanciais? Será que algum dia nosso coração de fato estará domado e dominado pela palavra do Senhor? Onde nós não estaremos mais afeitos ou abertos para elogios? Estaremos mortos, de fato, para o reconhecimento humano. Em uma única expressão, Paulo diz: Aristarco se fez prisioneiro comigo. Aqui ele fala de Aristarco, e na carta a Filemão, como eu disse, ele vai usar a mesma expressão para Epáfras. Aí mesmo, no versículo 10, ele vai mencionar ainda um outro nome. Vamos reler o versículo 10, por favor? Saúda-vos Esse Marcos é o João Marcos. O começo do convívio de João Marcos, com Paulo foi difícil, foi desafiador. No começo da segunda viagem missionária, houve um entrevero, diz lá o texto de Atos, houve entre eles tal desavença, entre Paulo e Barnabé, por causa de João Marcos. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo foi para outro lado com Silas. Eles não puderam caminhar juntos. Mas aqui o simples fato de mencionar Marcos demonstra uma completa restauração entre os dois. Abriram mão das suas divergências, abriram mão das suas preferências. São homens que aprenderam a morrer para si mesmo, abriram mão daquilo que os distanciava, e à medida que foram viver suas vidas centradas em Cristo, centralizadas em Cristo, fundamentadas em Cristo, aí então eles puderam enxergar um no outro as virtudes de Cristo. No final da vida de Paulo, meus irmãos, algo precioso acontece. No final da sua vida, ele demonstra um grande apreço por esse João Marcos, demonstrando que João Marcos era um daqueles que combatia o bom combate consigo. Paulo, depois que ele diz assim para Timóteo, já o tempo da minha partida é chegada,
eu agora serei oferecido por libação, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aí agora a coroa da justiça me está reservada, não somente para mim, mas para todos quantos amam a vinda do Senhor. Aí ele vai dizer depois para Timóteo: procura vir ter depressa comigo. E nessa passagem, mais adiante, lá no versículo 11, ele diz assim: somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Esses nomes, bem como muitos outros nomes, são referendados por aquilo que o autor aos Hebreus registra em sua epístola. Quando ele diz assim, e o título é este: devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. E aí o texto inspirado diz-nos o seguinte: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Temos testemunhas, exemplos para nós. Ele vai dizer ainda no outro capítulo: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. O apóstolo Paulo apresenta aqui no final da sua carta recursos à disposição desta igreja para fortalecer-lhes o coração, para encorajar-lhes na caminhada. Olha só quantos exemplos que vocês podem e que vocês devem imitar. Jesus, ou Jesus, o justo, conhecido por justos, quais são os únicos da circuncisão que cooperam. Ele era um judeu convertido, que cooperava pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Ele tem sido meu lenitivo, ele tem sido um refúgio, um recurso, uma bênção de Deus na minha vida. Você imagina, meus irmãos, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, para redigir e destacá-lo como alguém útil para o seu ministério, alguém que lhe é um lenitivo para a sua vida, alguém que lhe era fundamental, um ajudador, um cooperador, alguém que dia após dia perseverava na sua fé, batalhando diligentemente. Há muitas pessoas silenciosas. Esse sujeito aqui não escreveu nenhum evangelho, esse sujeito aqui não é citado quase em lugar nenhum. Mas o apóstolo Paulo diz que ele é um cooperador pessoal comigo pelo reino de Deus. Como nós seremos lembrados? Nós precisamos procurar aqueles que imitam Cristo. Nós precisamos nos vincular àqueles que estão vinculados a outros que estão vinculados a Cristo. E assim nós seguimos esse elo. Existem muitos maus e perversos exemplos no meio do povo de Deus. Existem joios no meio do trigo, mas há trigo no meio do joio. Há exemplos de lealdade, de dedicação, de fidelidade, que nós devemos abraçar como algo precioso da parte de Deus para nós, sobretudo nos momentos em que formos desafiados a uma vida digna diante do Senhor. Nós encontraremos pessoas que estão fazendo isso há muito mais tempo do que nós, pessoas perseverando e vivendo e morrendo dessa forma. E o que dizer de Epáfras? Versículo 12, Paulo diz: saúda-vos Epáfras, é aquele que fora mencionado no início, que levara os relatórios para Paulo. Era um sujeito que se dedicava, se consumia em favor daqueles crentes. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus. Imagina alguém dizer isso para nós em vida: servo de Cristo Jesus. O Ellerson, servo de Cristo Jesus. Imagina alguém
como Paulo, dizer acerca de você, servo de Cristo Jesus, eu temo que em alguns casos entre nós, nem a sua esposa é capaz de dizer isso. Nem o seu filho é capaz de dizer isso a seu respeito. Nem o seu marido é capaz de dizer isso a seu respeito. Uma vida espiritual medíocre, uma vida espiritual se parecendo mais com os inimigos da fé, uma vida espiritual se parecendo muito mais com os nanicos da fé, uma vida espiritual muito mais próxima da carnalidade do que da espiritualidade. Epáfras, diz aí o texto, o versículo 12 e o 13, saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Jesus Cristo, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus, e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Um gigante da fé, meus irmãos, um homem abastecido pela graça, que consumia sua vida em prol do reino e da vontade do Senhor. Alguém que não se excusava, não se recusava ante as necessidades e carências da igreja de Cristo. Alguém que não reclamava por causa da escala, não reclamava porque tinha que abrir, que tinha que fechar, que era acionado continuamente para servir os irmãos. Alguém que tinha prazer em se consumir na obra do Senhor, meus irmãos. Há quanto tempo a gente não lê uma bibliografia? Há quanto tempo a gente não se pauta nos exemplos? Há quanto tempo a gente não se surpreende em exemplos de missionários, de homens de Deus, que viveram em contextos muito próximos ao nosso? E o que dizer de Lucas? O que dizer de Lucas, um médico que abandonou, de certa forma, a sua profissão para poder cuidar de Paulo? Lucas é um daqueles que vivia mais com ele na prisão do que qualquer outra coisa. Esse Lucas não era um dos 12, mas redigiu um dos belíssimos evangelhos destinado aos gentios. Paulo aqui foi bastante econômico em mencionar alguma virtude, algum predicado de Lucas, porque Lucas não precisa muito de apresentação. Escreveu aquele evangelho e ainda foi inspirado pelo Senhor para registrar os feitos do Espírito Santo através da igreja, no livro Atos dos Apóstolos. Lucas dedicou-se a ouvir testemunhos, a pesquisar, a se aprofundar nos relatos daqueles que estiveram com Cristo, para deixar registrado no seu Evangelho e também em Atos dos Apóstolos. E aí nós encontramos nesse mesmo versículo um outro nome, que nesse momento ele, de certa forma, o seu testemunho coadunava com os demais. Paulo aqui o menciona de forma positiva, quando diz: saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Mas ele não tece nenhum comentário. E nós vamos encontrar no fim da vida do apóstolo Paulo, ele mencionando esse tal do Demas. Quando ele diz lá para Timóteo: procura vir ter depressa comigo, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Então parece que tudo que eu falei até aqui vai ser desconstruído agora. Como assim? Esses homens são ou não são confiáveis? São exemplos a serem pautados ou não? Eu particularmente penso que Demas está mencionado aqui para reforçar que todos os outros, Lucas, Epáfras, Aristarco, todos eles, Tíquico, só foram o que foram, ou só eram o que eram, única e exclusivamente por causa da graça do Senhor. E enquanto suas vidas foram fundamentadas na convicção e prática de que tão somente Cristo é o Senhor das suas vidas, eles então demonstraram ser exemplos a serem seguidos. Em algum momento,
Demas deixou de lado, quando Paulo diz me abandonou, ele não abandonou Paulo em termos de amizade ou inimizade, ele abandonou a fé, ele abandonou Cristo, ele abandonou essa verdade, ele não era mais conduzido por esta premissa de que Cristo era o Senhor único da sua vida. Ele agora tem seu coração voltado para o presente século, voltou-se contra o Senhor, direcionando agora os seus desejos, direcionando agora sua atenção, suas afeições, a ponto de Paulo dizer, tendo amado o presente século, me abandonou. Fica claro que tão somente a graça sustentadora do Senhor pode nos manter no caminho. Não há perfeição, não há perfeição. O Senhor não exige de nós perfeição, exige que sejamos exemplos. O Senhor requer isso de nós, mesmo nos nossos tropeços, mesmo em nossas falhas. Paulo, que vai ser mencionado no versículo 18, porque no 17 fala de Arquipo. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. Também não vou falar muito dele, porque ele vai ser mencionado também na carta a Filemon. Só para adiantar um pouco, Paulo lá na carta a Filemon, diz assim para Filemon, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Tinha uma igreja que se reunia na casa desse sujeito aqui, Arquipo. E o verso 18, que é o último versículo, ele diz, a saudação é de próprio punho. Paulo, no meio daqueles nomes todos, ou encerrando aqueles nomes todos, ele apresenta o dele. E diz, lembrai-vos das minhas algemas. Todos eles, nem Paulo, nem Tíquico, nem Epáfras, são perfeitos. São inerrantes, mas são bons exemplos, inclusive nas suas fraquezas, inclusive nas suas faltas, porque mesmo nas suas fraquezas, ou sobretudo nas suas fraquezas, sobretudo nas suas falhas, eles revelam a graça de Deus. Então, quando nós olhamos para Paulo e suas falhas, vemos ainda assim, em meio às suas falhas, alguém cuja vida está fundamentada na verdade de que Cristo é o seu único sustentador. Eu encerro fazendo uma citação de Charles Spurgeon. Quando ele ele não está comentando esse texto, é uma citação em outra passagem. Quando ele está comentando aquela parábola que Jesus conta, do homem rico que queria aumentar a sua riqueza, aumentar os seus celeiros, e depois dizer para a sua alma se regalar naquilo tudo. Fazendo um comentário daquilo, eu trouxe para cá, para um tom de reflexão, sobre como nossa vida com Cristo tem sido pautada. Nossa vida é meio a meio, nós confiamos no Senhor, nós nos entregamos a Ele, mas ao mesmo tempo dividimos nossa atenção e nossa confiança com outras coisas quaisquer. Nós podemos avaliar isso quando perdemos alguma coisa dessas coisas quaisquer. Quando perdemos algum dinheiro, quando perdemos o emprego, quando perdemos algum benefício, quando perdemos alguma amizade ou quando perdemos até alguém querido. Quando a nossa vontade não é feita, quando nós somos frustrados de alguma maneira, qual o impacto isso traz em nós? Algumas vezes, quando perdemos alguma dessas coisas, o impacto é tão terrível em nós, que nós ficamos sem chão. Essa é a expressão que muitas vezes se ouve por aí. Pastor, foi tão duro o negócio que eu fiquei sem rumo. Significa então que aquilo que você perdeu é que te dava o rumo? Pastor, eu fiquei sem chão com aquela notícia. Então significa que era aquilo que você fundamentava os seus passos? Sustentava a sua vida? Pastor, a casa caiu, mas a sua casa estava edificada em quê?
Por outro lado, quando nossa alma se frustra por não receber o alimento necessário, quando nós, por algum motivo, não podemos estar na Assembleia dos Santos cultuando ao Senhor, por alguma razão, nós não ficamos frustrados. Quando há alguma perda de oportunidade para estar em comunhão com os irmãos, ou para cultuar o Senhor, poxa vida, eu estava planejando ler a Bíblia hoje e não consegui ler ainda, eu não fico sem chão, a casa não cai, eu não fico sem rumo, mas eu deixei de ser alimentado para aquilo que sustenta a minha vida. Eu deixei de ter a oportunidade de estar em comunhão com o Senhor e comunhão com os irmãos, mas isso não me afetou quase nada, ou nada. As frustrações do que se refere à minha relação com o Senhor não são quase frustrações, porque a minha relação com o Senhor está muito mais ligada a esses benefícios todos. Porque se algum desses benefícios eu perder, a minha própria relação com Ele estará em jogo. Spurgeon diz o seguinte: será que um homem que ama o seu Senhor estaria disposto a ver Jesus vestindo uma coroa de espinhos, enquanto ele mesmo almeja uma coroa de louros? Haveria Jesus de ascender ao trono por meio da cruz, enquanto nós esperamos ser conduzidos para lá, nos ombros das multidões, em meio a aplausos? Não seja tão fútil em sua imaginação, avalie o preço, e se você não estiver disposto a carregar a cruz de Cristo, volte à sua fazenda ou ao seu negócio e tire deles o máximo que puder, mas permita-me sussurrar em seus ouvidos, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que de uma vez por todas, Cristo, aquele das Escrituras, o excelso, aquele que é revelado pelas Escrituras, o único e o todo suficiente Salvador, de fato, seja o Senhor da nossa vida. E que sejamos, como o apóstolo Paulo, escravos de Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe, nos dê graça e misericórdia.